trabalhar agora os cilindros, ok? O cilindro você conhece. Olha, isso aqui é um cilindro, tá? Ele é redondo e ele é com um certo comprimento. Ele tem um certo comprimento que nós chamaremos de altura. Bom, aqui neste redondo você tem o que nós chamamos de diâmetro. Essa medida aqui é o diâmetro. E do centro até a circunferência nós temos o chamado raio. Raio é a metade do diâmetro. Você também deve se lembrar da lata de óleo, não é? A lata de óleo. Aqui, veja, essa garrafa, ela tem aqui o formato cilíndrico, embora ela tenha um desenho, mas o formato dela é cilíndrico. Se você cortar reto aqui e reto aqui, nesta altura, você vai ter um cilindro. E tantos outros são os cilindros que você vê aí diariamente, não é? Vejamos o seguinte: o cilindro, então, conforme eu já te falei, ele possui uma altura. Veja, uma altura. Lembre-se, aquela lata de óleo tem um comprimento. Esse comprimento eu chamo de altura. E ele tem duas partes na lata de óleo. Ele tem a base e a tampa. Muito bem. O que nós vamos fazer é aprender a calcular a área da base, pois a base do cilindro é um círculo. Então, a área da base será a fórmula da área do círculo, ou seja, π vezes o raio elevado ao quadrado. Aí, você também tem a área lateral. Imagine a seguinte situação: tire a tampa da lata de óleo, essa lata de óleo redonda, tire a tampa, imagine isso. Tire essa tampinha que aparece aqui e tire esse fundo aqui. Ok? E agora corte, passe a tesoura e abra. Ok? Isso se chama planificar. Você abrindo, você terá um retângulo. Muito bem, então, a área lateral, que é a área da volta toda desse cilindro, ela é dada da seguinte forma. Veja, quando você corta no comprimento ou na altura e abre, você, na verdade, esticou uma circunferência. Estava redonda e foi aberta, foi esticada, não é isso? Veja, o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio. Lembra disso? Muito bem. Ocorre que, além disso, você tem a altura. Então, quando você planifica o cilindro, você tem aberto um retângulo cuja largura vale 2πr e a altura vale h. Logo, a área lateral do cilindro vale 2πrh. Você quer saber a área? Quanto de papel você vai gastar para revestir um cilindro, uma lata ou um tambor? É só fazer a conta. 2 vezes π multiplicado pelo raio e multiplicar a altura, e você vai ter aí a medida da área em metros quadrados ou centímetros quadrados, enfim, de acordo com a unidade que você escolher. Muito bem. Prosseguindo agora, nós temos a área total. Lembre-se o seguinte: a área total é você pegar a área lateral, a área da volta, e somar com a área desta base mais a área desta base. A área da base, as duas tampas são iguais.
Se são iguais, você tem duas áreas da base. Então aqui está a área total igual. Duas vezes a área da base. Mais a área lateral. Duas vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base vale πr ao quadrado. Olha aqui, ó. A área da base, πr ao quadrado. Quando você tem duas bases, então a área total é igual a duas vezes πr ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral, 2πrh. Então aqui você tem 2πrh. Muito bem. Mas, como você sabe, você pode colocar em evidência, porque você tem 2πr ao quadrado e 2πr aqui. Então, colocando 2πr em evidência, abrindo parênteses, sobra R mais H. Você se lembra de como se coloca em evidência. Então é isso? E agora vamos ao cálculo do volume. O volume de um cilindro é dado pela área da base, ou seja, por esta área, pela altura. Quanto mais alto, maior o volume. Não é isso? Então, a área da base vale πr ao quadrado e a altura vale h. Tá bom? Nós então estaremos já fazendo exercícios onde estaremos pedindo o cálculo desses elementos correspondentes ao cilindro. Tá bom? Se você quiser, tente fazer usando essas fórmulas e em seguida você deverá conferir com o exercício que estaremos fazendo. Anote aí o exercício. O raio das bases de um cilindro reto mede 2 centímetros. Ponto. Sabendo que a altura mede 10 centímetros, vírgula, calcule a área lateral e a área total do cilindro. Ponto. Pedimos também o seu volume. Ponto. Vejamos, você tem um cilindro onde o raio das bases mede 2 centímetros. Então vamos lá, o raio mede 2 centímetros. E a altura 10 centímetros. A altura que chamamos de H vale 10 centímetros. Vamos lá, ele pede a área lateral, a área total e o volume. Bom, para calcular a área total, eu preciso ter a área da base. Lembra disso? Então, a área da base, lembra-se da fórmula? Você deve ter anotado no caderno. A área da base, πr ao quadrado. A área da base é igual. Se o raio vale 2 centímetros, então vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Logo, a área da base igual a 4 pi centímetros quadrados. 4 pi centímetros quadrados. Muito bem. A área lateral. A área lateral, vocês se lembram? Abrindo a circunferência, você vai ter um retângulo. O comprimento será 2πr. Não é isso? Então, a área lateral é dada por 2πr, que é o comprimento, 2 vezes π, vezes o raio de 2 centímetros, que multiplica a altura. Lembra
E aqui você tem a altura vale 10 centímetros. 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40. Logo, a área lateral igual a 40 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Vejamos. A área total é dada por o quê? 2 vezes a área da base. Então vejamos, a área total é dada por 2 vezes a área da base. Então, 2 vezes 4π. Não é isso? Mais a área lateral. A área lateral, 40π. 2 vezes 4, 8. Então, a área total igual a 8π mais 40π. Quanto dá 8π mais 40π? Vai dar 48π. A área total igual a 48π em centímetros quadrados. Em centímetros quadrados. Bom? E agora vamos calcular o volume. Qual é o volume? Veja, o volume é a área da base. Quanto vale a área da base? Vamos ver a área da base vezes a altura. Vamos colocar aqui só para lembrar. A área da base vale 4π. Não é isso? Então, o volume vale 4π vezes a altura. A altura vale 10 centímetros. Quanto dá 4 vezes 10? 40. Então, volume igual a 40π em centímetros cúbicos. Tá? Lembre-se de uma coisa. Se for dado o valor do π, por exemplo, π igual a 3,14, você deverá multiplicar aqui por π. Você deverá multiplicar aqui por π. Você também deverá multiplicar aqui por π. Desde que seja dado o valor do π. Se não for dado o valor do π, você deixa desse jeito aqui. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Área total igual a 48π. Se ele tiver π igual a 3,14. Então, 48 vezes 3,14 igual a 150,72. 150,72 centímetros quadrados. Tá bom? Se ele tiver o valor do π. Da mesma forma aqui. Se ele tiver o valor do π, 40 vezes π. 40 vezes 3,14 dá 125,6. 125,6 em centímetros cúbicos.